Oi, meu nome é Geice Dayana e eu sou aluna da Unicentro, do curso de Letras, e eu vou fazer a análise de um poema. O poema escolhido é Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles, do livro que tem o mesmo título, publicado em 1964. E, primeiramente, eu vou fazer a leitura do poema. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce. Ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se sai correndo ou fico tranquilo. Mas não consigo entender ainda qual é o melhor, se isto ou aquilo. Então, esse poema da Cecília Meirelles, ele fala sobre a questão de fazer escolhas. Ele trata sobre essa dificuldade e Cecília ela mostra às crianças que toda escolha ela resultará em uma perda. E essa difícil conclusão é apresentada a elas. E também esse poema mostra como às vezes as crianças elas podem ter dúvidas e incertezas ao fazer escolhas. E agora, falando sobre a estrutura desse poema, observamos que ele tem 16 versos e 8 estrofes. E quanto à classificação dessas estrofes, elas se classificam em dístico ou parelha, porque elas são agrupadas em grupo de 2. E a gente percebe nesse poema uma certa musicalidade, né? Pela repetição de vogais, como vogais A, E, I, O, U, e também consoantes, como o L e o V, por exemplo. Então, essa repetição, ela vai causar, assim, essa sonoridade, essa musicalidade a esse poema. E o poema, ele usa recurso de aliteração, assonância, paronomasia, alternância vocálicas e outras figuras fônicas. E quanto à pontuação, a gente observa vírgulas, que vão dar uma pequena pausa, e demonstrando essa pausa, assim, entre as escolhas que vão ser feitas. Por exemplo, ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Aí, no final dessa estrofe, é usado um ponto de exclamação, que é outro sinal que a gente observa também na leitura desse poema. E esse ponto de exclamação, ele revela um sentimento de entusiasmo diante daquela escolha a ser feita, uma certa alegria. E também a gente é utilizado, né, o uso do ponto final, demonstrando assim uma pausa maior e também mudando a forma que o poema é lido. E essa pausa, né, usada, esse ponto demonstra-se uma frase declarativa afirmativa, representando assim a constatação de um fato pelo emissor. Como o exemplo, ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. E na sexta estrofe são usadas reticências, denotando assim incerteza, uma hesitação no que deve ser escolhido. Exemplo, ou isto ou aquilo, aí aparecem as reticências, e vivo escolhendo o dia inteiro. Então, concluindo, essa é a minha análise sobre esse poema, e de fato fazer escolhas é algo que vai permear por toda a nossa vida, né? Começa na infância e vai durar toda a vida, né? Porque a nossa vida, ela gira em torno de escolhas que a gente sempre vai fazer, desde o momento que a gente acorda. E obrigado pela atenção.